pessoal, vamos a uma bateria de questões para vocês treinarem e não errar nenhuma questão de residência quando vocês forem fazer a prova de vocês, tá bom? Venham comigo. Nossa primeira questão, Residência USP 2018, de acordo com a Política Nacional de Humanização, que é a PNH, né? A clínica ampliada constitui uma diretriz para o trabalho em equipe, no contexto do Sistema Único de Saúde. A clínica ampliada busca. Então, quando uma questão pedir clínica ampliada, vocês vão associar automaticamente a trabalho em equipe, a trabalho multidisciplinar, a trabalho interdisciplinar, porque o multi é o agrupamento de pessoas, o inter é a junção desses saberes. Então, lembre-se sempre, trabalhar com clínica ampliada é agrupar saberes e, além disso, não ver o indivíduo só como no seu processo de doença, mas entender ele no seu contexto bem ampliado, inserindo todos os determinantes e condicionantes da vida dele, inclusive a família, tá bom? Então, tudo isso e o desejo do próprio usuário. Então, a clínica ampliada, ela está bem alinhada com o conceito ampliado de saúde. Então, primeira assertiva. Estabelecer como abordagem principal as consultas médicas e exames clínicos. Então, eu falei, né, agora na introdução, que o nosso foco, né, com a clínica ampliada é o trabalho em equipe, não foco em um núcleo profissional. Então, a está errado. Letra B, encaminhar para a atenção hospitalar. O termo encaminhar é um termo que a gente nem usa mais, que é, a gente usa o termo referenciar, né, para o apoio da rede. E para a rede hospitalar, por quê? Já que a atenção básica ela dá conta da clínica ampliada e a gente só vai fazer essa referência se houver necessidade. Então, a clínica ampliada não tem o objetivo de encaminhar para a rede hospitalar. O nosso trabalho é a gente esgotar todos os equipamentos que nós temos, né, na linha horizontal do cuidado, onde a atenção básica ela comunica com a rede, né, ela conversa, ela é o centro de diálogo da rede e a coordenadora do cuidado, então não é o foco na atenção hospitalar. Letra C. Construir projetos terapêuticos singulares, que é o nosso famoso PTS, conforme a necessidade de cada indivíduo, nosso gabarito. Então, o PTS está associado automaticamente à clínica ampliada, é um instrumento que a gente usa para fazer essa atenção na clínica ampliada e lembrando que a gente só faz o PTS junto com o usuário, porque ele vai trazer os seus desejos, os profissionais vão ter responsabilidade, tem uma equipe de referência, os profissionais de referência, que geralmente são aqueles que têm o maior vínculo com o usuário. Então, o PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, ele é feito por vários membros da equipe, juntamente com o usuário, tá certo? Nosso gabarito, letra C. Letra D, convenceu o indivíduo a considerar a sua doença e o respectivo tratamento como temas centrais da sua vida. O termo convencer a gente não usa, nem usa, até porque o tratar o indivíduo a gente tem que ter o quê? Gerar ele autonomia, trazer também ele o desejo de cuidar da sua vida, que também é a corresponsabilidade. Letra E, priorizar as demandas de saúde de origem orgânica e genética. Aqui é o modelo biomédico, onde ninguém estaria fazendo clínica ampliada. Então, no modelo da clínica ampliada, a gente trabalha com, né, alinhado com o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde, que é o modelo de vigilância à saúde. Lembrando, para não confundir, o modelo preconizado, vigilância à saúde, mas o modelo hegemônico, infelizmente no Brasil ainda, é o modelo médico centrado, que é o modelo biomédico, tá bom? Então, nossa segunda questão, primeira, gabarito letra C, vamos passar para a nossa segunda questão. Em relação à proposta de equipes interdisciplinares de referência, são características do seu processo de trabalho. Quando você falar em equipe interdisciplinar de referência, vocês associam automaticamente ao núcleo ampliado de apoio à saúde da família e atenção básica, né? Esse é o NASF, o termo foi atualizado, mudado, né, agora com a nova PNAB de 2017, então fiquem atentos a essa questão das equipes interdisciplinares de apoio de referência, que geralmente são os NASFs, e são as equipes de matriciamento ou equipes que vão trabalhar para dar um apoio à equipe mínima, né, que está dentro da atenção básica, que são as equipes de saúde da família e a própria equipe de atenção básica que foi criada na nova PNAB. Letra A centralidade nas necessidades do usuário e a divisão do poder gerencial entre os trabalhadores. Pronto, nosso gabarito. Observem que a palavra centralidade aqui poderia gerar aquela velha dúvida, mas o SUS tem algo que é centralizado, mas aqui o foco é centralizado na necessidade do indivíduo. Então, a gente está focando no que o indivíduo
tem de necessidade. A gente está pensando no indivíduo e não só tratando o que a gente oferta e não só o interesse do próprio serviço de saúde. Letra B, a divisão de responsabilidade e hierarquia entre profissões. Trabalho de referência, trabalho em equipe, a gente não tem hierarquia. Os núcleos trocam saberes para, né, ter um resultado melhor, que o objetivo é o quê? Melhoria do processo de trabalho e a gestão do cuidado do indivíduo, da família e da coletividade. Letra C, o encaminhamento para especialidades. Não, gente. Mesmo que isso aconteça no dia a dia, mas na teoria, né, no SUS que a gente tem em prova, não é um encaminhamento para a especialidade. Vai haver se houver necessidade, mas esse não é o foco do trabalho de equipe multiprofissional. Letra D, a comunicação de caráter vertical. Se eu falo em uma comunicação em caráter vertical, automaticamente estou falando o quê? Que há uma hierarquia de comunicação. E essa relação de equipe, ela tem que ter uma horizontalidade, ela tem que ter uma facilidade de comunicação, sem essa hierarquia, né, sem essa verticalização da comunicação. E letra E, a decisão centralizada no médico, que é o modelo biomédico, que é o hegemônico, mas não é o preconizado quando a gente fala em trabalho em equipe, tá bom? Então, questão 2, nosso gabarito, letra A. Terceira questão, o projeto terapêutico singular, que é o nosso PTS, pode ser definido como processo de construção de um plano de ação baseado na avaliação das condições biopsicossociais dos usuários dos serviços de saúde, nas estratégias necessárias para a elaboração do PTS. Aqui é só para a gente afirmar, né? A reunião de equipe tem pouco valor, já para por aí, não perde tempo para fazer um PTS. As reuniões de equipe, ela tem extremo valor, né? Então, já descartamos a letra A. Letra B, a participação dos usuários nas decisões deve ser estimulada, mas nos casos considerados saúde mental, recomenda-se evitar essa estratégia, nem pensar. Todos os casos devem ser estimulados e o desejo do indivíduo deve ser levado em consideração. Tanto que nós temos uma equipe de referência e profissionais de referência, que são aqueles que o indivíduo tem um vínculo, né? Independente do quadro clínico que ele traz, tá bom? Letra C. O diagnóstico psicossocial é relevante, mas apenas a avaliação orgânica permite a conclusão sobre riscos e vulnerabilidades. Claro que não, né, gente? O diagnóstico clínico, ele existe, ele deve existir sempre, mas se eu não alinho esse diagnóstico clínico, as condições de vida, de trabalho, moradia, família, as suas relações interpessoais, a relação desse indivíduo com a sua rede, né, social, a rede de apoio, tudo isso a gente não tem uma ideia realmente do que se passa com o indivíduo, porque, na verdade, ele está adoecendo. Letra D. A definição de metas deve priorizar as ações de curto prazo, tendo em vista as práticas medicamentosas devem ser priorizadas pelas equipes. A medicalização a gente esquece, né, nesse processo que a gente vem de caminhar do SUS. Então, prestem atenção. Quando se fala em metas, nós temos etapas do PTS, que eu não vou entrar aqui, até porque é uma discussão de questões. Mas o PTS tem etapas, e nessas etapas a gente tem a definição de metas. As ações, metas e objetivos. As ações de curto prazo, a gente geralmente não são as prioritárias. Todas são prioritárias, mas a gente vai entender que o PTS é um processo que vai ser de longo prazo. Então, todas as ações, elas são importantes. A gente vai priorizar aquela que está afetando mais o indivíduo. E para ser de curto prazo, eu tenho que ter o quê? Viabilidade, governabilidade, tudo que exige para a gente resolver o problema em conjunto com o próprio usuário e a sua família, porque a gente tem que trazer a família para esse núcleo do cuidado. E a letra E, que, né, o nosso gabarito, a intersetorialidade, né, que é a ação com outros setores que, além do setor saúde, é necessária. Então, aqui o serviço social, as outras secretarias do município, as outras ações que nós temos na linha horizontal do cuidado, CRES, CREAS, as próprias escolas, o Ministério Público, tudo que a gente pode utilizar para melhorar o resultado e a resposta do processo de cuidado é necessária, que isso foi o conceito de intersetorialidade, na medida em que as condições de vida e de trabalho podem agravar a saúde dos indivíduos. Óbvio, é só lembrar do nosso conceito ampliado de saúde, que está lá descrito, né, bem escrito senso, lá no artigo 3º da Lei 8.080, tá certo? Então, nossa terceira questão, gabarito letra E. Vamos para a nossa quarta questão.
O Sistema Único de Saúde é um programa de universalização do direito à saúde. E pela garantia do acesso aos cuidados e atenção para toda a população. Sobre o processo de implantação do SUS, assinale a alternativa correta. Letra A. A Lei 8.080 priorizou a expansão da assistência médico-hospitalar para segmentos sociais que contribuíam ativamente com a Previdência. Para tudo aí, aqui eles retornam um pouquinho a história. A Lei 8.080 ela regulamenta os artigos constitucionais, o 96 ao 200, e só lembrando que a saúde, a partir da Constituição, ela passa a ser um direito de todos, e não só para aqueles que fazem, que contribuem, não só para os contribuintes, não só para os previdenciários. A saúde passa a ser 100% includente, não há uma exclusão daqueles que não contribuem. Letra B. A 8ª Conferência Nacional de Saúde definiu a saúde como ausência de doenças. Errado. É como um conjunto de determinantes e condicionantes. E esse conceito foi bem elaborado e consta lá na própria Lei 8.080 e seu artigo 3º. Quem está estudando para a prova não pode deixar de ler e tentar entender porque a saúde tem um conceito ampliado, porque a saúde não é só ausência de doenças, é tudo que interfere na nossa qualidade de vida. Letra C. A gestão do SUS passou gradativamente a ser exercida pela esfera federal, de forma nenhuma. A gente sabe que tanto na Constituição, no artigo 98, no inciso 1º, do artigo 98, uma das diretrizes do SUS é o quê? A descentralização com direção única em cada esfera de governo. Então, a centralização na esfera federal, não. Cada esfera de governo, já na Lei 8.080, nos artigos 16, 17 e 18, tem as suas atribuições. Então, as ações, na verdade, de execução estão mais centralizadas, estão mais próximas do município, Mas isso vai ser descrito na Lei 8.080, nesses artigos que eu acabei de citar. D. A expressão reforma sanitária surgiu para designar um movimento social inspirado nos modelos que afirmavam a diminuição da responsabilidade do Estado. Claro que não. A reforma sanitária, ela surge, a expressão surge, tentando resgatar essa dívida social, tentando resgatar o papel e a obrigação do Estado frente, a oferta, a responsabilização da oferta das ações de serviços de saúde para todos. Então, eu sempre sugiro que todos leiam o relatório final da 8ª Conferência, porque indiretamente toda a prova pede. Pode não estar lá no referencial teórico, pode não estar na descrição do conteúdo programático, mas aqui basicamente é uma questão que consta no relatório da 8ª Conferência. Vocês encontram na internet tranquilamente. E letra E, o SUS busca romper com esquemas assistenciais tradicionalmente direcionados a segmentos populacionais específicos, que são aqueles contribuintes do antigo INPS e INAMPS, quer recortados segundo critérios socioeconômicos, quer definidos a partir de fundamentos nosológicos. Então, nosso gabarito é a letra A, onde a gente entende que o SUS passa a ser um direito de todos e não um direito apenas de pessoas e de segmentos da sociedade, tá certo? Vamos lá? Nosso gabarito letra E. Nossa 5ª questão. A bioética utiliza-se de ferramentas conhecidas como princípios para o estudo e a tomada da decisão sobre as questões éticas relacionadas à assistência à saúde. Sobre o princípio ético de beneficência e não maleficência, é correto afirmar que o princípio ético, o benefício do paciente não é a principal razão do exercício das profissões que envolvem a saúde das pessoas. Claro que não, gente? O benefício ao paciente, ele é a principal razão, do exercício da nossa profissão, das profissões na área da saúde. Letra B. A não maleficência, que é não causar o mal ao indivíduo, é não causar o mal à sociedade, deve ser aplicada apenas nos casos dos indivíduos que não apresentam quadros psiquiátricos. Não, a gente vai usar a não maleficência, até porque é um princípio da bioética, com toda e qualquer situação que esteja relacionada à saúde, individual, familiar ou coletiva. Letra C. A dignidade deve ser respeitada e o tratamento deve reconhecer as necessidades físicas, sociais e psicológicas do indivíduo. Então, aqui claramente falamos da beneficência e da não maleficência. Então, nosso gabarito, letra C. Letra D. O profissional deve informar o paciente sobre todos os aspectos do tratamento apenas na primeira consulta. Não tem nem o que falar, gente? A gente informa tudo na primeira consulta, ele vai sair com tanta informação que não vai conseguir
às vezes, aderir ao processo de cuidado e o autocuidado e a corresponsabilização. As informações elas são repassadas aos poucos e de acordo com o andamento do cuidado com aquele indivíduo. E letra E, a equipe de saúde deve oferecer o mesmo tratamento a todos os indivíduos, independente de suas particularidades. Aí aqui é uma pegadinha. O mesmo tratamento, sim, seguindo os princípios da bioética. Mas independente das suas particularidades, o mesmo tratamento aqui está dizendo que todos são iguais perante a lei. Mas aí eu passo para o princípio da equidade também, né, da justiça, que vai tratar os indivíduos de acordo com as suas particularidades, e não como um padrão de um indivíduo protocolado, ou seja, cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa é uma pessoa. Então, nossa quinta questão, gabarito letra C. Nossa sexta questão. Considerando os princípios da descentralização e da regionalização, a regulamentação da Lei 8.080 pelo Decreto 7.508, o protagonismo da gestão local do SUS é concentrado. Na verdade, essa questão ela é bem interessante porque pode confundir com a esfera municipal. Mas o foco da questão não é a Lei 8.080, é o Decreto 7.508. O Decreto 7.508 regulamenta a Lei 8.080 e o foco da gestão do cuidado, o protagonismo da gestão de saúde, local de saúde, está onde? Nas regiões de saúde, que são, lá de acordo com o artigo 2º do decreto, um agrupamento de municípios limítrofes. Então, é um espaço geográfico que vai ser constituído por um agrupamento de municípios limítrofes, com similaridades, redes de comunicação. Então, pelo decreto, nós sabemos que a gestão local deve ser feita onde? Nas regiões de saúde, onde vão trocar ações entre si, onde os recursos financeiros também, eles vão circular nessa região de saúde. Gabarito letra E. Nossa sétima questão. Em relação aos direitos dos usuários nos serviços de saúde, é correto afirmar, letra A, o usuário não precisa saber o nome dos profissionais. Aí nem continua a leitura para não perder o tempo. Claro que precisa, até para a gente criar o que a gente chama de vínculo, que está previsto na nossa Política Nacional de Humanização do SUS. Letra B, o acesso ao prontuário pelo próprio usuário ou por terceiros, por terceiro, por ele autorizado, deve ser negado pela equipe de saúde. Claro que não. O prontuário é um instrumento, né, de trabalho, o prontuário é um instrumento também de pesquisa, um instrumento judicial, é a nossa proteção, mas também é do usuário. Logo, ele tem direito a esse prontuário, ele só não pode sair circulando de qualquer forma. De acordo com algumas organizações de cada município, pode solicitar via, né, protocolo, mas ele tem direito sim ao acesso ao prontuário, tanto ele quanto ao familiar que ele determine. Letra C, a participação do segmento dos usuários nos conselhos gestores e nas conferências de saúde ocorre mediante indicação dos nomes pelos secretários de saúde. Para tudo, essa participação dos usuários ela é feita através de uma eleição, né, das pré-conferências, onde são eleitos os representantes e o grupo dos usuários ele vai eleger, pessoas vão se colocar, né, no pleito, e a eleição vai ocorrer dentro do próprio conselho. Então, há uma votação para que isso ocorra, não é indicação, ok? E letra D, o usuário deve ter acesso aos mecanismos de escuta para apresentar sugestões ou denúncia aos gestores e às ouvidorias. Sim, a comunicação, acesso a meios de comunicação e de escuta estão, né, estão ligados, né, estão preconizados na Carta de Direito dos Usuários, sendo respeitados, claro, a privacidade, o sigilo e a confidencialidade. Senão, nenhum usuário, né, faria alguma queixa porque ele está vinculado àquela equipe, àquele serviço. Então, a gente deve manter esse sigilo profissional, esse sigilo e proteger, né, a identidade do indivíduo. É o nosso gabarito. E letra E, o usuário não pode recusar a assistência religiosa prestada por serviço. Claro que pode. Religião, cada um tem a sua, cada um acredita no que acredita, logo ele pode negar, sim, essa assistência religiosa. Então, sétima questão, gabarito, letra D de dado. Oitava questão. O acolhimento como dispositivo técnico assistencial permite refletir e mudar os modos de operar a assistência, pois questiona as relações clínicas no trabalho em saúde, os modelos de atenção e a gestão
as relações de acesso ao serviço. Brasil, né, o SUS de A a Z de 2009, aqui é a referência da questão, da citação. É um objetivo da estratégia de acolhimento no SUS. Letra A abordagem parcial e procedimental. Claro que não é uma abordagem global e não só focada em procedimento. O acolhimento é escuta qualificada, é um processo de tecnologia leve do cuidado. É uma ferramenta que a gente utiliza, onde a gente vai estar fazendo, né, otimizando a tecnologia leve do cuidado. Eu não preciso de espaço, todos os profissionais devem fazer e deve ser, né, de comum, todos os profissionais, da entrada ao final da unidade, devem trabalhar com acolhimento, dentro do consultório, na recepção, na portaria. Então, o acolhimento é preconizada pela PNH com a política transversal, ou seja, ela perpassa, ela atravessa, ela tem que ser cumprida por todas as outras ações e políticas dentro do SUS. Letra B. A mudança de objeto do trabalho de saúde do indivíduo como um todo para sua doença e incapacidade. Claro que não, é que a gente está voltando para o modelo biomédico, enquanto acolhimento, a gente, mesmo se está relacionado ao processo patológico dele, a gente vai escutar porque é a necessidade dele falar. Então, esse perfil de escuta está bem, né, relacionado com o acolhimento. Letra C. O aumento da responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos usuários, com a elevação de graus de vínculo e confiança. Pronto, se eu escuto, se eu estou pronta para acolher esse indivíduo, se eu estou pronta para receber esse indivíduo no espaço de trabalho, consequentemente o resultado é o aumento do vínculo e a confiança do usuário com o profissional de saúde. Eis o nosso gabarito. Letra D, o aperfeiçoamento do trabalho em equipe. Não, o acolhimento não tem esse foco, a gente nem termina de ler. Letra E, a melhoria do acesso aos usuários de saúde, dos serviços de saúde, fortalecendo a entrada por meio de filas. Na verdade, a proposta do acolhimento é a redução de filas. A gente trabalha com acolhimento e classificação de risco, para justamente priorizar aqueles que precisam de um cuidado mais imediato, mas a intenção do acolhimento é a redução de filas, porque se eu escuto a real necessidade do indivíduo, obviamente aquela fila imensa não vai ser necessária, porque eu sei quem mais precisa. Se eu escuto, eu vou demandar e vou dar uma resposta de acordo com a necessidade. Ele não vai ter que esperar todo mundo, né, para que a gente atenda. Então, a fila ela vai ser reduzida e é uma proposta do acolhimento. Então, oitava questão, letra C. Nossa questão 9. As doenças de notificação compulsória são doenças ou agravos à saúde que devem ser notificadas à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão. Então, lembrem que notificar é o simples ato de informar e é obrigação dos profissionais de saúde, mas a própria comunidade ela pode notificar a ocorrência de alguma situação adversa na comunidade. Para fins de adoção de medidas de controle, está relacionada intimamente com a vigilância epidemiológica. Tá? Aqui a citação, que é o SUS de A a Z. São doenças de notificação compulsória. Nós temos uma relação, a atualizada de 2016, que traz para a gente, porque inseriu, né, o Zika, a microcefalia, por conta da microcefalia. Então, são doenças de notificação compulsória. Dengue, sarampo e tuberculose. Então, já veio de presente para a gente, tá certo? Então, nosso gabarito é letra A. Letra B, depressão, não é uma doença de notificação compulsória. Letra C, sinusite, não é uma doença de notificação compulsória. Letra D, traumatismo craniano, não é uma doença de notificação compulsória. Na verdade, tem uma situação. E letra E, o Alzheimer e a síndrome do pânico não são de notificação compulsória. Em regra, na verdade, hoje a gente notifica várias situações, inclusive situações de violência. Então, eu sugiro que vocês peguem a portaria 204 de 2016 para olhar as doenças de notificação compulsória, que foi a última atualização. Gabarito letra A. 10ª questão. De acordo com a PNH, a reunião em equipe é o momento de maior pragmatismo, no qual uma pessoa da equipe com mais experiência distribui tarefas. Nada disso, né? É um momento de discussão, um momento onde os profissionais eles vão interagir e trocar saberes.
E otimizar os saberes. Letra B, o espaço em que o usuário do serviço de saúde, organizados no conselho gestor, podem fiscalizar o trabalho em equipe. Não, o conselho de saúde e o conselho gestor não tem esse papel de fiscalizar em equipe, muito menos numa reunião de equipe, que é um trabalho um trabalho que desculpe, um equipamento, um instrumento que vai ser utilizado pelos profissionais e pelo serviço de saúde. Letra C, um momento de diálogo e reconhecimento do direito à voz e à opinião por todos os profissionais da equipe. Obviamente, nosso gabarito. 10ª questão, letra C. Letra D, um espaço de votação. Para e não lê mais nada. Né? A gente tem que ter uma ideia de que a gente não precisa ler as questões até o final para não perder tempo. Se eu sei que já está errado, a gente para por aí. Mas e se tiver certa no final? Mas se já está errada no começo, ela já está descartada. Salvo se for uma questão muito extensa que você esteja com dúvida. Mas se você não tem dúvida, você pode parar, obviamente, quando você vê que uma questão ela está errada. Tá bom? Isso eu trabalho muito na mentoria e no coaching. Letra E, o momento de repasse de informação. Não, mesmo que alguns formatos de reunião de equipe ainda façam isso, só repassar a informação, esse não é o objetivo do trabalho em equipe, da reunião de equipe, tá certo? Não é um mero espaço de repassar informação, é um espaço de diálogo, tá bom? Então, 10ª questão, nosso gabarito, letra C. Questão 11. A partir da organização das redes de atenção à saúde, conhecida como os RAIs, a atenção básica é ratificada como ordenadora da rede e coordenadora do cuidado. A atenção básica deve estabelecer critérios de eletividade para procedimentos cirúrgicos. Não é o foco da atenção básica. Nós trabalhamos no território, focando no indivíduo, na família e na coletividade, e não é sair estratificando, estabelecer critérios para procedimentos cirúrgicos. Quem faz isso é o profissional que vai atender o paciente e, se for necessário, ele vai referenciar para um profissional cirurgião para fazer esse critério. Realizar o atendimento individual médico especializado. Também não. Aí que a gente volta por modelo biomédico, que não é o nosso foco. Então, realizar atendimento para todos, a família, a equipe, a família, indivíduo e a coletividade. Esse atendimento à coletividade é conhecer o território e conhecer os determinantes e condicionantes que estão nesse território. Então, fique atentos a não voltar para o modelo biomédico. Priorizar a atenção às condições crônicas de agravos à saúde. Sim, essa é uma questão que gerou muita dúvida. Por que condições crônicas? Observe que não está aqui doenças crônicas. Condição crônica é o que a atenção básica faz. É cuidar do indivíduo na sua linha temporal, no seu ciclo de vida, no seu processo de adoecimento. Por exemplo, trabalhamos com o cuidado desde o rastreamento até o tratamento do diabetes e hipertensão arterial. Podemos dizer que a gestação é uma condição crônica. Nós trabalhamos desde o planejamento até o puerpério, depois com a puericultura, a criança, depois até o adolescente. Então, isso são condições crônicas, São as linhas de cuidado, além das situações em que requer que a gente tenha um cuidado mais atento e prolongado. Hanseníase, tuberculose, diabetes, hipertensão arterial. Esse é o foco do nosso trabalho na atenção básica. É trabalhar de forma horizontal e numa continuidade. Então, nosso gabarito da questão 11 é a letra C. Ser referência a atendimento pré-hospitalar móvel. Não, nós fazemos parte do atendimento pré-hospitalar, mas não somos a referência. Por que nós somos pré-hospitalar? Porque estamos fora do hospital. Chegou uma situação de urgência e emergência, temos que atender, mas automaticamente temos que acionar o SAMU, porque ele tem as tecnologias apropriadas e a densidade tecnológica também para proceder ao cuidado daquele indivíduo. E letra E, ser a porta de entrada principal para os casos de urgência. A mesma coisa que eu já falei, nós não somos porta de entrada principal para os casos de urgência. Somos porta de entrada sim, mas não a principal, tá bom? Então, questão 11, gabarito letra C. Questão 12, a Política Nacional da Atenção Básica, PNAB, atualizou conceitos e introduziu elementos ligados ao papel desejado da atenção básica na ordenação das redes de atenção à saúde. Nesse sentido, a PNAB
determinou que a estratégia de saúde da família deve atender apenas as regiões metropolitanas. Não. A cobertura da atenção básica ela deve ser em âmbito nacional. Então, deve ser cobertura em região metropolitana, em região rural, centros urbanos, enfim. É a estratégia prioritária. De acordo com a nova PNAB, tem novos formatos de atenção básica, mas a estratégia de saúde da família não deixa de ser a estratégia prioritária para consolidar a atenção básica no nosso país. Letra B. Padronizou a composição das equipes independentemente do perfil e das distintas realidades do Brasil? Claro que não. A nova PNAB, inclusive, a criação da estratégia de atenção básica é por conta das diferenças loco-regionais, né? Por entender que alguns municípios não têm essa completude de profissionais de saúde para compor a equipe mínima de saúde da família, tá? Então, a nova PNAB é a portaria 2436 de 2017. Letra C. Exclui algumas de suas estratégias, como consultório na rua. De forma alguma, mantém e fortalece. Mas deixa claro, a nova PNAB, que o consultório na rua vai ser uma ação tanto, né, itinerante como uma ação física também. Deixa relacionado ao espaço físico. Letra D. Avançou na afirmação de uma atenção básica acolhedora, resolutiva na gestão do cuidado do usuário e demais redes de atenção, ou seja, centro de comunicação da rede e ordenadora do cuidado. Nosso gabarito da questão 12, letra D. Diminuiu o número de municípios habilitados para o núcleo de apoio à saúde da família. Eu peço que vocês aqui leiam núcleo de apoio como núcleo ampliado, né, da saúde da família e da atenção básica, tá bom? Então, nasce não é mais núcleo de apoio à saúde da família, é núcleo ampliado da saúde da família e da atenção básica. Vide portaria 2436 de 2017. É o nosso gabarito, letra D de dado. Questão 13. Dentre as diretrizes descritas abaixo, identifique as que caracterizam a rede de atenção às urgências, que são as ruas, né? Primeiro, implantação de um modelo de atenção multiprofissional e compartilhado em equipe, instituído por meio de práticas clínicas cuidadoras da gestão na linha do cuidado. Corretíssimo, tá bom? 2. Articulação determinada pelo Ministério da Saúde, cabendo aos demais órgãos gestores do SUS cumprir de forma verticalizada. Tudo no SUS é descentralizado, com direção única em cada esfera de governo, onde o poder de dizer o que vai ser implantado ou não está na mão do gestor local. Não é o gestor federal de forma verticalizada. Nada mais no SUS é verticalizado. Tudo é decidido em nível local. Então, 3. Delegação do cuidado às urgências exclusivamente para hospitais. Acabamos de falar, né? Vocês sabem que nós temos o atendimento pré-hospitalar, tanto que o SAMU não é no hospital. E ele atende hoje de forma muito, com louvor, as situações de urgência e emergência. 4. Humanização da atenção à saúde, garantindo a efetivação de um modelo centrado no usuário e baseado nas suas necessidades de saúde. Corretíssimo. Quando vocês lerem isso, vocês já podem ficar tranquilos que a questão está correta. Outra coisa, esse tipo de questão, rede, atenção, urgência, mas eu não li a ruas, né? A portaria, mas é uma questão que só traz aqui, na verdade, o que vocês já sabem. Vocês nem precisariam ter um conhecimento muito, né, ampliado da portaria. Mas preste atenção para isso não desestabilizar em vocês e vocês acharem que quando chegar na questão dessa não vai saber responder. Respira fundo, tenha calma, leia as assertivas, tá? Então a 1 e a 4 até agora estão corretas. Atendimento às urgências realizadas apenas em âmbito hospitalar. Então errado. Então ficou 1 e 4 no nosso gabarito que está aqui atrás, 1 e 4 gabarito, letra B. Nossa 14ª questão. Uma das estratégias propostas pela Política Nacional de Humanização é o apoio matricial. Quando vocês lerem apoio matricial, eu lembro de apoio de mãe, né, que é o matriciamento. É quando a gente tem pessoas que têm um conhecimento maior de determinado assunto ou uma expertise em tal ação e a equipe mínima vai procurar essa equipe de apoio matricial, né, eles vão estar disponíveis para juntos levarem, né, traduzirem e ajudarem no processo de cuidado. Então, letra A. O atendimento especializado realizado pela equipe de apoio matricial de todos os casos encaminhados na unidade ou determinada região. Claro que não é um atendimento para todos os casos,
E o atendimento não é um atendimento especializado pela equipe de apoio matricial. O atendimento vai ser realizado pela equipe, depois que tiver o matriciamento. Letra B. A segunda opinião de um especialista médico, de forma nenhuma, que não é uma segunda opinião, é uma troca de saberes. É você dizer, essa parte aqui, dessa linha de cuidado do indivíduo, não está no meu núcleo de atuação. Então, o que eu posso fazer com esse paciente? Então, não é uma segunda opinião. Letra C, o envolvimento de famílias e comunidade para a resolução dos problemas. Aqui é participação da população dentro do controle social ou participação através de associações comunitárias, igrejas, etc. e tal. Letra D, a capacitação dos agentes comunitários. Não tem nada a ver com apoio matricial, que também pode fazer essa qualificação e capacitação, né? Mas até o termo capacitação está defasado, educação permanente. Mas não é o foco do apoio matricial, e sim das equipes de apoio, da equipe mínima, né? Mas não é o foco do apoio matricial. E letra E, o processo de trabalho no qual um profissional oferece apoio em sua especialidade para outros profissionais, funcionando também como referência para outras equipes. Então, aqui está o conceito de matriciamento. Já fica a dica, vocês, quando pegarem a questão que tem um conceito, vocês já anotam para apoio matricial, já faz uma anotaçãozinha para vocês não esquecerem mais, tá bom? Questão 14, gabarito letra E. Questão 15, a organização de um acesso universal ao cuidado integral deve ocorrer por meio das redes de atenção à saúde. A rede de atenção de uma região de saúde tem, por composição mínima, um conjunto de postos de saúde, maternidade e centro de oncologia. Não. Serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Essa questão está no decreto, é o que a gente chama do requisito mínimo para a formação de uma região de saúde, que é o agrupamento de municípios limítrofes. Então, são 5 requisitos mínimos para que o conjunto de municípios, no seu conjunto, né, tenham essas ações. E quais são as ações? Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Então, eu não vou nem ler as outras, porque essa questão é bem tácita, né? Então, toda vez que perguntar a composição mínima de uma região de saúde, desculpe, vocês vão para o decreto 7.508 e são esses 5 itens que estão aqui descritos na alternativa B que trazem, né, a composição mínima. Então, gabarito letra B. Ficamos por aqui nesse bloco de questões. Fiquem tranquilos, revisem questões, assistam mais uma vez, façam anotações que a gente vem com mais coisa por aí, tá bom? Beijos, tchau, tchau.